Oi, boa noite. Como você está? Pronto para acompanhar a história de hoje? Eu tenho certeza que você vai se inspirar com o relato do Marcelo Cunha. Em 1991, um mergulho em uma cachoeira mudou a sua vida completamente, o deixando tetraplégico. De um dia para o outro, ele perdeu a mobilidade dos braços, das pernas e do tronco, ficando dependente de uma cadeira de rodas para se locomover. E foi então que essa realidade o levou a questionar o sentido da sua vida e buscar respostas. Você perdeu algum programa anterior ou quer rever alguma das histórias contadas aqui no Identidade? A nossa plataforma de streaming, NT Play, é o lugar perfeito para isso. Além de assistir, você também pode compartilhar com mais pessoas para que elas também conheçam. Acesse ntplay.com ou baixe o aplicativo no seu celular e assista a qualquer momento. Eu vou para um rápido intervalo de 30 segundos e já volto com a história do Marcelo Cunha. Até já! Marcelo Cunha era um jovem muito ativo, ele era atleta e um desenhista muito talentoso. Mas aos 21 anos, em 1991, um passeio em uma cachoeira seria marcado por um trágico acidente. Marcelo ficou tetraplégico, ou seja, perdeu a mobilidade dos braços, das pernas e do tronco. Foram momentos de muitas dúvidas, mas Marcelo decidiu se reinventar e continuar com a arte, mesmo com as limitações físicas impostas pelo acidente. Ele passou a pintar com a boca e hoje, 30 anos depois do ocorrido, Marcelo tem aproximadamente 280 obras, cada uma feita com uma atenção em um detalhe diferente, viu? O Marcelo é quem vai contar mais detalhes pra gente da história dele. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Gabriela. É uma alegria rever você e retornar a esse programa que sempre gera uma visibilidade muito significativa. Verdade, é muito bom te ver também novamente, né? A gente se encontrou em 2009 e agora estamos aqui online conversando. Marcelo, você era um jovem de 21 anos quando tudo aconteceu. Mas antes disso, eu queria saber como é que era a sua vida. Que tipo de atividades você fazia? Como é que era? Bem, eu era desenhista do Hospital Silvestre. Depois, assim, eu tive uma parada muito, significativa que foi a partir daquele mergulho numa cachoeira, né? Eu gostava de praticar esporte, eu gostava de fazer ciclismo, corrida rústica, tive a oportunidade de participar da São Silvestre, fazer algumas viagens. E meu sonho era continuar usufruindo dessa liberdade. Mas, infelizmente, né, como você já introduziu, eu tive um mergulho que paralisou todas as minhas possibilidades de dar continuidade àqueles sonhos. Agora, o acidente aconteceu em uma cachoeira, né? Como é que foi esse passeio? Tinha mais gente perto de você ali? Como é que foi o atendimento também depois da sua queda? Conta pra gente. Eu estava com um grupo de jovens em um acampamento em fevereiro de 1991. E ali a gente estava mergulhando e uma pessoa apareceu para fazer uma filmagem, né, para compartilhar com outros jovens. Mas eu acabei cedendo, né, a esse convite que ele me fez para mergulhar e, infelizmente, eu bati de cabeça no fundo do rio, nessa cachoeira em Cassimiro de Abreu, e perdi todo o movimento do pescoço para baixo. Você se lembra, Marcelo, o que você sentiu ali no momento da queda? Chegou de repente a pensar em algo bem especificamente naquele momento? Olha, naquele momento ali eu estava debaixo d'água, né, sem conseguir chegar à tona, e eu comecei a orar a Deus, porque eu cresci nesse ambiente, né, na igreja, temente a Deus, mas infelizmente, né, eu não conseguia subir à tona e eu falava para Deus, né, que Ele me salvasse, que enviasse um socorro. E felizmente isso aconteceu. Um garoto bateu com os pés nas minhas costas no momento que eu estava quase respirando e eu sabia que aquilo poderia me complicar. E aí, né, naquele momento eu tive uma situação irônica. Eu promovi meu próprio socorro no momento em que eu estava num conflito muito grande, perdendo todo o movimento do pescoço para baixo, e foi sofrido. E naquele momento eu falei para Deus,
se não for da tua vontade que eu desfaleça hoje, eu morra, que eu continue vivo, né? Que eu fale do teu nome enquanto eu viver. E esse pensamento move minha vida até hoje. São 33 anos desde aquele momento, sabe, de abrir o coração para Deus e permitir que Ele me conduzisse desde então. É muito bonito ver assim a sua entrega para Deus, Marcelo. Você chegou a ser socorrido rapidamente lá, ficou internado, precisou fazer alguma cirurgia? Como é que foi o momento após o acidente ali de recuperação? Bem, eu fui para o hospital de Macaé, só que eles não tinham todo o recurso. E 2 dias depois, eu retornei para o Rio de Janeiro para ficar internado no Hospital Silvestre, onde eu trabalhava como desenhista. E ali não mais como funcionário, como paciente. Eu fiquei 7 meses internado, tendo todo cuidado necessário, né? Mas enfrentando muitos questionamentos, sobretudo porque eu não tinha mais a liberdade, né? Então foi muito sofrido, mas eu percebi a mão de Deus conduzindo cada momento. E aí veio a notícia de que você ficaria então tetraplégico, né? Perderia os movimentos ali dos braços, pernas e tronco. Como é que pensou que seria a sua vida dali em diante, né? Como é que você lidou com essa notícia? Foi difícil, né? Todos os dias eu pensava na liberdade que eu tinha e eu não usufruía mais. Eu questionava a Deus o que eu faria com uma vida com tamanha, sabe, dependência de outros. E foi um momento de reencontro com Deus. Porque até então, ironicamente, eu sofria de uma depressão. E de repente eu comecei percebendo Deus trabalhando através daquele acidente para me livrar dela. Porque eu aprendi a falar, conversar, abrir meu coração para as pessoas. E de forma muito sofrida, eu percebi a mão de Deus agindo intensamente. Eu não tinha mais o esporte, né, que era uma cortina de fumaça e uma vida tão agitada. Eu aprendi a me confrontar e me encontrar com Deus, permitindo que Ele transformasse a minha vida. E de maneira muito especial, Ele falava para mim: a tua vida limitada para os homens, ela vai ser limitada para mim. E é isso que eu estou experimentado através de tudo que Ele tem me permitido viver. Através da minha arte, através dos livros, através das palestras, que me permite comunicar a intensidade de Deus nas suas transformações. É verdade, eu acho incrível como Deus trabalha com a gente e quando Ele permite que alguma tragédia como essa aconteça, Ele consegue transformar o mal em bem. E Ele tem sempre um propósito espiritual, um propósito visando sempre a nossa salvação. Muito bom saber que você se colocou nas mãos dele e hoje brilha aí falando dele através da sua arte também. Agora, Marcelo, você estava assistindo ao telejornal que mostrava um homem pintando quadros com a boca. E aí, isso despertou em você um desejo. Conta mais um pouco sobre esse episódio pra gente. Foi um momento de muita angústia, né, que eu vivia. Já tinham se passado 3 anos desde o acidente e todos os dias eu perguntava para Deus o que eu faria, né? Uma vez que aquilo me incomodava muito, eu estava restrito a uma vida de leitura, eu gostava de fazer isso, e a televisão, o que me incomodava muito. Eu não queria ficar inerte, eu queria produzir. E aí, quando eu vi aquele deficiente físico pintando com a boca, foi uma resposta de Deus. No mesmo dia, me colocaram numa cadeira de roda, eu comecei a desenhar em 1993 e no ano seguinte, em 1994, eu comecei a pintar quadros com a boca. E foi um grande achado, foi um presente de Deus, poder produzir, não mais estar naquela inércia, sabe? Aquilo para mim foi muito libertador. É verdade, e as suas obras são lindíssimas, eu já tive a oportunidade de conhecer de perto. O pessoal de casa vai ver com certeza alguns inserts aqui dos quadros que o Marcelo pinta com a boca, um mais lindo do que o outro, extremamente talentoso. Que bom saber que você consegue viver com essa arte na sua vida e louvando a Deus por isso. Agora, olha como a maneira, gente, como Deus pensa, como a gente pensa, aliás, que afeta as nossas atitudes, né? A ciência explica que os nossos pensamentos vão produzir sentimentos, que levam, então, às atitudes. E quando nós repetimos essas atitudes, formamos os hábitos, que, por sua vez, vão construir o nosso caráter e também o nosso futuro. Quais pensamentos você aí de casa tem nutrido? São bons? São ruins? Eles te colocam para cima ou te colocam para baixo?
Se você quer saber como melhorar os seus pensamentos, a revista Esperança Mente Feliz, que está aqui nas minhas mãos, traz dicas muito preciosas, viu? Aqui na página 42, vou abrir um pouquinho aqui para vocês verem, Pensando Bem, esse título aqui, ó. Além de entender os impactos que a maneira de pensar tem sobre a nossa vida, a gente vai receber, então, muitas outras colocações que levam a gente a refletir sobre isso. No que a gente tem pensado? Na coisa boa ou na coisa ruim? O Marcelo resolveu transformar o que aconteceu com a vida dele, que foi sim uma tragédia, em uma coisa boa. Ele se colocou nas mãos de Deus, pensou positivo e viu que poderia ser ainda usado por Deus. Então, peça a sua revista Mente Feliz, porque ela é de graça, ela vai chegar de graça aí na sua casa. É só ligar para o número 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir o seu exemplar. Se você preferir, pode pedir também pelo WhatsApp. Eu sei que hoje em dia a gente vive aqui com o celular na palma da mão, então já escreve uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. Pode escrever bem simples assim: quero a revista Mente Feliz. Que a equipe da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo vai fazer contato com você para você fazer um breve cadastro com alguns dados para que esse material, então, chegue de graça aí na sua casa. Nem o envio você vai pagar, viu? Porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam isso para você. Então, agradeço também aos nossos amigos Anjos da Esperança, que possibilitam que a gente aqui na Novo Tempo tenha a Escola Bíblica e produza esses materiais. A gente está aqui oferecendo a Mente Feliz, mas existe um catálogo com mais de 30 tipos de estudos bíblicos, de guias ali, né? Em formato de revista. Tem de saúde mental, tem de saúde física, tem de saúde financeira também, viu? Informações sobre as nossas finanças, tem sobre família, tem sobre educação de filhos, tem as revistas infantis também para as nossas crianças. Enfim, são muitas e todas elas são de graça, é só fazer contato com a Escola Bíblica. Vou repetir o telefone para você. O DDD é 12 21 27 31 21 ou o WhatsApp 12 98244 4449. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho aqui, mas em seguida a gente retoma com a história do Marcelo, esse artista maravilhoso que resolveu se colocar nas mãos de Deus e usar os seus talentos, os seus dons para honrar o nome dele. A gente volta em instantes. Identidade já está de volta, hoje contando para você a história do Marcelo Cunha, que por causa de um acidente ficou tetraplégico ao pular ali de uma cachoeira. E aí ele precisou se reinventar para transformar a sua realidade. Hoje, 30 e poucos anos depois do acidente, ele tem 280 pinturas feitas com a boca. Realmente um trabalho muito bonito de ver, porque o Marcelo é um detalhista e ele continua conectado aqui com a gente. Marcelo, quero saber o seguinte, como é que foi a primeira experiência ali pintando com a boca? Você se lembra do que você sentiu ao completar a sua primeira obra? Foi um grande presente de Deus, porque a minha vontade de continuar era muito grande. Mas um dos primeiros quadros que eu concluí foi um quadro com o título chamado Pesadelo. Ele, na verdade, foi uma visão que eu tive durante os primeiros 11 dias de internação no CTI, e ali eu vi algumas imagens bem assustadoras. E foi exatamente isso que eu pensei. Se algum dia Deus me conceder o privilégio de desenhar ou pintar alguma coisa, eu quero pintar. E é exatamente isso que eu fiz. Mas, graças a Deus, a minha vida saiu de um pesadelo para uma vida de sonhos, que Deus me permitiu sonhar a cada dia. E cada obra que eu fui concluindo, eu percebia Deus agindo. Aquelas imagens do pesadelo ficaram no passado. Hoje a minha realidade é colorida, alegre, feliz, não por minhas forças, mas por aquilo que Deus me permite viver todos os dias. Eu me coloco nas mãos dele a cada momento que eu inicio uma tela e concluo, certo de que em algum momento elas poderão impactar alguém, que me permitirá dizer o quanto Deus é grande e maravilhoso. Que lindo! Conta pra gente quais foram os seus desafios técnicos ali que você enfrentou ao começar a pintar com a boca, né? Como é que você superou esses desafios? Porque você era desenhista, costumava usar as mãos para isso, mas aí teve que mudar a sua técnica. Então conta pra gente esses desafios, essa adaptação, como é que foi esse período?
Eu acho que a vontade de produzir era tão grande que as dores iniciais, elas não demoraram para ser superadas, né? Porque foi muito intenso, né? Uma nova maneira de desenhar, de pintar, que era com a boca, né? Então, a musculatura do rosto, do pescoço, ela ficou bem dolorida no início, mas a minha oração para Deus era: me ajude a superar, né, essas adversidades. Isso ficou no passado, de forma que eu comecei a pintar mais intensamente com a boca e fui presenteado com Deus com grandes maravilhas. Eu me recordo que eu pintava intensamente e vendia as minhas obras, mas eu sabia, né, que a gente vive uma realidade difícil, onde viver da arte é difícil. E a minha oração mais uma vez foi atendida, né? Quando em 2004 eu passei a integrar uma associação internacional de pintores com a boca e os pés. 7 anos depois eu fui promovido a membro associado, tendo o privilégio de conhecer outras realidades, conhecer outros países, e aquilo me enriqueceu grandemente. E constantemente eu agradeci a Deus por Ele ter me permitido reinventar-me, como você colocou muito bem no início, né? Isso é uma grande dádiva que Deus nos concede. É verdade. Marcelo falou aí de uma instituição muito importante, essa Associação Internacional de Pintores com a Boca e os Pés. Eu já tive a oportunidade de comprar cartões de Natal com ilustrações ali feitas por esses pintores. Então é uma associação muito importante, e essa troca de informação, de ideia, de experiência entre vocês, eu acredito que seja também bastante enriquecedora. Agora, Marcelo, quem foram as pessoas que mais te incentivaram no começo ali da sua carreira como artista depois do acidente? Foi a minha família, com certeza, né? Alguns amigos apareceram, mas eles que estiveram ali. E eu confesso que a minha maior força veio de Deus, que foi colocando cada uma das pessoas, né, dentre eles familiares e amigos e acompanhantes, para que eu pudesse continuar produzindo. Eu sempre abria meu coração para eles, dizendo o quanto era difícil para mim depender, né? Mas não tem outro caminho. Eu acho que isso foi um processo muito difícil, mas foi muito, sabe, gratificante. Aceitar que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de um jeito e Deus, né, conduz de uma outra maneira. Então a aceitação foi muito significativa, né? Isso a ponto de gradualmente, né, fazer com que esse tema da aceitação fizesse parte do meu segundo livro, né? O Aceitar é Preciso, que não foi apenas isso, mas outros fatores que, para mim, foi um processo de amadurecimento, que eu pude gradualmente ir escrevendo, né, essa segunda edição de um livro que, para mim, é muito importante. E até tem a ver com o que você falou na revista sobre a nossa mentalidade. Porque a aceitação, muitas vezes, ela embarrera, sabe? A presença de Deus. Limita. E aí Deus não consegue agir. Então, quando eu comecei a aceitar, sabe, de maneira mais intensa, que algumas adversidades não mudariam, eu entendi que poderia seguir. E Deus cuidaria, sabe, da minha sanidade mental, e as minhas realizações e conquistas foram primordiais para que isso acontecesse. Verdade. Agora tem uma passagem bíblica que marcou esse período aí da sua vida, que é Eclesiastes 9:10, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, né? Explica para quem está em casa por que esse verso é importante para você e como ele inspirou ali a sua vida. Esse verso, para mim, ele é crucial, porque eu entendo o quanto a vida é finita. Naquele momento que eu estava na cachoeira, debaixo d'água, no dia 2 de fevereiro de 91, foi o primeiro insight para eu entender a profundidade desse versículo. Porque naquele momento eu poderia ter morrido, bem como em outros, né, momentos complexos que eu vivi devido à minha deficiência física. E aí eu entendi o quanto eu precisava fazer o meu melhor. E aí Deus fala para mim todos os dias, no momento que eu escrevo, no momento que eu vou dar uma palestra, que eu pinto um quadro, que eu tenho que dar o meu melhor. Porque uma hora, sabe, a realidade é que nós vamos passar. Então, o que Deus fala para mim é: faze conforme as tuas forças. E é Ele que me fortalece todos os dias, em todos os momentos, para que eu possa dar o meu melhor, sabe? Fazendo com que as pessoas abram os olhos para uma realidade que é difícil viver nesse mundo. Mas uma hora ela vai acabar. Mas não para esse mundo, porque eu acredito piamente que Jesus vai voltar e
as minhas limitações ligadas à minha deficiência vão passar também. Os projetos que eu tenho hoje, as minhas realizações, elas têm um seu valor no momento, mas eu sei que ela tem um valor infinitamente maior, que é conduzir pessoas para Jesus. E é isso que me move a cada dia. E todos os dias, sem exceção, eu penso nesse versículo, que é muito libertador, porque eu percebo Deus falando comigo, faça o seu melhor. É verdade. E, gente, como o Marcelo mesmo já falou, ele não parou na questão das telas não, viu? Mesmo com a deficiência motora, o Marcelo usou o seu computador com a ajuda de um mouse ótico para escrever livros. São 2 já, Renascidos da Dor e O Aceitar é Preciso, que também já foi reescrito. Conta pra gente, Marcelo, como é que foi o processo ali de produção do livro? Como é que você teve essa ideia? Contando a sua história? Conta um pouquinho para quem está em casa. Foi um grande presente, né? Poder escrever essa segunda edição, porque eu fui o maior beneficiado. Eu mergulhei profundamente, foram 2 anos ali digitando letra por letra desse livro, que para mim foi muito significativo. E essa segunda edição permitiu-me até utilizar uma outra conquista que Deus me deu, que foi a minha formação em publicidade e propaganda, porque ali eu entendi o quanto eu precisava aprimorar. E tem a ver com o versículo, né? Dar o meu melhor. Então, assim, foi um desafio bacana. E quando eu consegui terminar essa segunda edição, eu me senti muito realizado. Eu fui o primeiro beneficiado com ela, com certeza, porque eu aprendi comigo, na minha relação com Deus. E eu sou muito suspeito para falar disso, porque eu fico muito, entusiasmado para que as pessoas conheçam esse Deus maravilhoso que me move, que me conduz a cada dia. E sempre que tem a oportunidade de estar com alguém, quer seja numa palestra ou numa exposição, eu busco, enfatizar o quanto Deus é maravilhoso, fazendo-nos entender o quanto a aceitação ela é libertadora. E eu confesso que foi, né, como eu falei há pouco, o maior beneficiado, com certeza. Que legal, Marcelo. E onde que as pessoas podem encontrar tanto as suas telas quanto os seus livros ali para poder conhecer mais sobre a sua história? E minhas telas, né, no site, que é o www.superandolimite.com.br, e ali os livros podem ser encontrados, mas a gente tem feito hoje uma venda no Instagram, onde as pessoas podem acessar, fazer o seu pedido, comunicado ali, e a gente vai estar enviando as obras. Tanto o quadro, né, a comunicação daquelas pessoas que desejam comprar os quadros, da mesma forma os livros, né? Então a gente está fazendo dessa maneira. Muito bom. Então já aparece aqui na tela para o pessoal de casa entrar em contato com você, seja pelo site ou pelo Instagram, para poder ter contato com o seu material. Agora, para a gente finalizar, Marcelo, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo, que quem sabe está enfrentando alguma dificuldade, alguma doença ou até uma reviravolta grande como aconteceu na sua vida? Que mensagem você deixaria para essa pessoa? Deus está atento à sua necessidade em cada momento. Não tenha dúvida quanto a isso. E eu sei porque, desde que eu sofri meu acidente, em 1991, meu questionamento com Deus era muito grande. E o meu pedido é: usa-me para alcançar pessoas. E hoje eu tenho a oportunidade de falar para um público imenso e dizer o quanto Deus é maravilhoso. Tudo que Ele deseja é que a gente abra o nosso coração. Muito bom. Obrigada mais uma vez, Marcelo, por ter contado a sua história aqui pra gente, se disponibilizado. Eu sei que você já veio ao Identidade algumas vezes, quando era apresentado pelo Wagner Cantore. Agora aqui comigo, a gente conversando novamente. Então, mais uma vez, obrigada por ter compartilhado a sua história de fé, superação, resiliência e, com certeza, inspiração também. Uma ótima noite para você, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de demonstrar um pouquinho mais, nesse canal tão abençoado, o quanto Deus tem conduzido a minha vida, permitindo-me abrir o coração e dizer o quanto eu ainda almejo realizar grandes coisas para alcançar pessoas em todos os lugares.
Amém. E a você de casa, então, uma ótima noite também. Até o próximo Identidade. Tchau, tchau.